Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Qual a finalidade da vida? O sol reverberava na estrada áspera, pedregosa, e era agradável à sombra da grande mangueira. Aldeões vinham pela estrada, transportando à cabeça grandes cestos cheios de legumes, frutas e outras coisas que levavam para a cidade. Eram, pela maior parte, mulheres, caminhando com naturalidade, com seus pés descalços, a tagarelar e a rir, seus rostos morenos expostos ao sol. De vez em quando, depositavam suas cargas à beira da estrada para descansar na sombra fresca de uma mangueira, sentadas no chão, sem falar muito. Eram bastante pesados os cestos. Depois, cada uma delas ajudava a outra a colocar o cesto na cabeça, tendo a última de se arranjar como podia, quase se ajoelhando ao chão. Partiam, então, a passos firmes e com extraordinária graça de movimento, adquirida em anos de trabalho. Não era algo aprendido por escolha, porém formado pela necessidade. Entre eles ia uma pequena, de uns 10 anos de idade, se tanto, também com seu cesto à cabeça, embora muito menor que os outros. Toda sorrisos e brincalhona, não caminhava olhando direto para a frente, como as outras, mas voltava frequentemente a cabeça, para ver se eu as seguia. E todas as vezes sorríamos um para o outro. Também ela ia descalça, pela longa jornada da vida. Era uma bela região, rica e encantadora. Havia bosques de mangueiras e colinas ondulantes, e as águas que ainda corriam em seus estreitos leitos de areia faziam gratos murmúrios em sua viagem através da região. As palmeiras erguiam-se, altas como torres, acima das mangueiras em flor e cheias dos zumbidos de abelhas silvestres. Velhos ficus orlavam os dois lados da estrada, agora trafegada por morosos carros de bois e gárrulos pedestres que iam de uma aldeia para outra, tratar de algum assunto sem importância. Iam sem pressa, e quando encontravam uma boa sombra, se agrupavam para conversar sobre suas atividades. Poucos tinham alguma coisa a cobrir-lhes os pés magros e maltratados, e pouquíssimos tinham bicicletas. Vez por outra, comiam algumas nozes ou grãos de cereal fritos. De ar amável e bondoso, evidentemente não haviam sido contaminados pela cidade. Naquela estrada havia paz. Embora passasse um ou outro caminhão transportando, às vezes, sacos de carvão tão mal arrumados que alguns deles pareciam prestes a cair, mas não caíam. De vez em quando aparecia um ônibus cheio de passageiros a buzinar ameaçadoramente, mas logo sumia, deixando a estrada entregue aos aldeões e a uns macacos avermelhados que por ali andavam às dúzias, acompanhados de suas crias. Quando passava um ônibus ou caminhão a rodar estrepitosamente, os pequenos agarravam-se às mães, e assim ficavam até que tudo voltasse à calma, e depois espalhavam-se pela estrada, embora sem se afastarem demais de suas mães. De cabeça grande, olhos pequenos e curiosos, deixavam-se ficar sentados a se coçarem e entreolharem. Os macacos mais crescidos espalhavam-se por toda a parte, perseguindo uns aos outros, de um lado para o outro da estrada, e pelas árvores acima,
sempre evitando os mais velhos, mas sem se distanciarem deles. Havia um macho de grande porte, velho, mas ativo, que ficava sentado muito quieto à beira da estrada, montando guarda. Os outros guardavam distância, mas quando ele se ia, todos o seguiam sem muita pressa, ora correndo, ora dispersando-se, mas sempre seguindo a mesma direção geral. Naquela estrada passavam-se coisas do Arco da Velha. Era um homem moço, que viera acompanhado de outros dois, mais ou menos da mesma idade. Um pouco nervoso, de testa ampla e alta, mãos muito móveis, explicou ser simples escrevente, em emprego mal pago e pouco futuroso. Embora tivesse concluído satisfatoriamente os estudos secundários, conseguira com muita dificuldade esse emprego e dava-se por muito feliz de o ter. Ainda não casara, nem sabia se casaria, porque a vida estava difícil e precisa-se de dinheiro quando se tem filhos para educar. Entretanto, estava satisfeito com o pouco que ganhava, pois era suficiente para seu sustento e de sua mãe, e para comprar o necessário. Em todo caso, não viera por esse motivo, acrescentou, mas por uma razão inteiramente diferente. Seus dois companheiros, um deles casado, tinham um problema idêntico ao seu, e ele os persuadira a acompanhá-lo. Também tinham cursado o colégio, e, como ele, exerciam cargos subalternos em escritórios. Eram asseados, sérios, mas bem-humorados, de olhos brilhantes e sorrisos expressivos. Viemos fazer uma pergunta muito simples e esperamos uma resposta simples. Embora formados no colégio, não estamos bem preparados para o raciocínio profundo e análises muito minuciosas, mas ouviremos com atenção o que dissertes. Queremos dizer-lhe que não sabemos a finalidade que a vida tem. Andamos experimentando isso e aquilo, filiando-nos a partidos políticos, a organizações de assistência social, frequentando comícios trabalhistas e tudo o mais. E acontece que somos também apaixonados da música. Estivemos frequentando templos e mergulhando, não muito profundamente, nos livros sagrados. Ouso dizer-vos tudo isso, apenas para dar-vos a nosso respeito algumas informações. Nós três costumamos reunir-nos quase todas as noites para trocarmos ideias. E a pergunta que desejamos fazer-vos é esta: qual é a finalidade da vida e como se pode achá-la? Por que fazeis esta pergunta? E se alguém vos dissesse qual é a finalidade da vida, vós a aceitaríeis como tal e guiaríeis vossas vidas de acordo com ela? Fazemo-vos esta pergunta, explicou o casado, porque estamos confusos. Não sabemos que finalidade pode ter toda esta confusão e sofrimento. Desejamos conversar a esse respeito com quem não esteja tão confuso como nós, e não seja arrogante e autoritário. Alguém que nos fale normalmente, e não condescendentemente, como quem sabe tudo, diante de pobres colegiais ignorantes. Ouvimos dizer que vós não sois desta marca, e por isso viemos perguntar-vos que finalidade tem a vida. Não é só isso, Senhor, acrescentou o primeiro. Desejamos também ter uma vida frutuosa, uma vida significativa, mas, ao mesmo tempo, não queremos ser istas, nem pertencer a nenhum ismo. Alguns de nossos amigos pertencem a diferentes associações de insinceros pregadores religiosos
e políticos, mas a eles não desejamos aderir. Os políticos estão, em geral, à caça do poder para si mesmos, invocando o nome do Estado. E quanto aos religiosos, são eles, em maioria, gente crédula e supersticiosa. Aqui estamos, pois, e não sei se podeis ajudar-nos. Mais uma vez, se houvesse alguém tão sem juízo que vos dissesse qual é a finalidade da vida, aceitaríeis essa finalidade, desde que, naturalmente, vos parecesse razoável, confortante e mais ou menos satisfatória? Acho que sim, disse o primeiro deles, mas precisaríamos ter certeza de ser ela verdadeira e não apenas uma engenhosa invenção. Interveio um dos seus companheiros. Duvido que sejamos capazes de tal discernimento, ajuntou outro. Aí está, todos admitistes que estáis em confusão. Ora, pensais que uma mente confusa é capaz de descobrir qual é a finalidade da vida? Por que não, senhor? Perguntou o primeiro. Estamos confusos, isso é inegável, mas se por causa de nossa confusão não podemos perceber a finalidade da vida, então não há esperanças para nós. Por mais que tateie e busque, uma mente confusa só pode descobrir o que a tornará mais confusa ainda, não achais? Não sei aonde quereis chegar, disse o casado. Não estamos querendo chegar a parte alguma. Estamos andando, passo a passo. E a primeira coisa que cumpre descobrir, naturalmente, é se a mente pode pensar com clareza, enquanto está confusa. Naturalmente não pode, respondeu prontamente o primeiro. Se estou confuso, como de fato estou, não posso pensar claramente. Um pensar claro requer ausência de confusão. Já que estou confuso, meu pensar não é claro. E daí? O fato é que, o que quer que a mente confusa busque e encontre, só pode ser também confuso. Seus líderes, seus gurus, seus fins, refletirão sua própria confusão. Não é exato isso? É difícil compreendê-lo, disse o casado. É difícil compreendê-lo por causa de nossa presunção. Julgamo-nos muito inteligentes e muito capazes de resolver os problemas humanos. Em geral, temos medo de reconhecer para nós mesmos o fato de que estamos confusos, porque isso seria admitir nossa própria falência, nossa derrota, o que significaria desespero ou humilhação. O desespero conduz à acrimônia, ao pessimismo, às filosofias grotescas. Mas, quando existe a verdadeira humildade, podemos então realmente começar a procurar e a compreender. Percebo bem a verdade do que estás dizendo, replicou o casado. Não é fato, também, que a escolha indica confusão? Não compreendo como isso pode ser, disse o segundo. Nós temos de escolher. Sem escolha, não há liberdade. Quando é que escolheis? Só quando estais em confusão, quando não tendes toda a certeza. Quando há claridade, não há escolha. Exatamente, senhor, interrompeu o casado. Quando amamos uma pessoa e com ela desejamos casar-nos, não há aí escolha. Só quando não há amor é que nos pomos a escolher. De certo modo, o amor é claridade, não é? Isso depende do que entendemos por amor. Se o amor está cercado de receios,
de ciúme, de apego. Nesse caso, não é amor, e não existe claridade. Mas, por ora, não estamos falando desse amor. Quando a mente se acha num estado de confusão, sua busca da finalidade da vida e sua escolha de finalidades nenhuma significação tem, não é verdade? Que quereis dizer com escolha de finalidades? Ao virdes aqui para perguntar qual é a finalidade da vida, estáveis como que em busca de algo, à procura de uma finalidade, um alvo, não é verdade? Evidentemente, já fizestes a outros a mesma pergunta, mas as respostas deles não devem ter sido satisfatórias, e por isso viestes para cá. Estáveis a escolher, e como dissemos, a escolha nasce da confusão. Porque estáveis confusos, desejáveis certeza. E a mente que busca certeza quando está confusa sustenta a confusão, não é verdade? A certeza somada à confusão interior só faz aumentar esta confusão. Isto está bem claro, replicou o primeiro. Começo a perceber que uma mente confusa só pode achar soluções confusas para problemas confusos. E daí? Investiguemos com vagar. Nossa mente está confusa, e o fato é este. Portanto, nossa mente é também superficial, insignificante, limitada. E este é outro fato, não? Mas nós não somos de todo insignificantes. Há uma parte de nós que não o é, afirmou o casado. Se pudermos achar uma maneira de transcender esta superficialidade, poderemos pôr-lhe fim. Esta é uma esperança confortante, mas é de fato assim? Vós tendes a noção tradicional de que existe uma entidade, Atman, a alma, a essência espiritual, além de toda essa insignificância, uma entidade que pode abrir e abre caminho através dela. Mas, quando uma mente insignificante pensa que há uma parte dela própria que não é insignificante, ela só está sustentando sua insignificância, asseverando a existência do Atman, do eu superior, etc. A mente ignorante e confusa continua no cativeiro de seus confusos pensamentos, baseados pela maior parte na tradição, no que lhe foi ensinado por outrem. Que podemos, então, fazer? Esta pergunta não é um pouco prematura? Pode não ser necessário empreender coisa alguma. No próprio processo de compreensão do problema, pode surgir uma ação de qualidade completamente diferente. Quereis dizer que a ação que se deve empreender se revelará em nossa investigação para a compreensão da vida, explicou o casado. Mas que entendeis por vida? A vida é beleza, sofrimento, alegria e confusão. É a árvore, o pássaro e o luar espelhado nas águas. É trabalho, dor, esperança. É morte, ânsia de imortalidade, crença no Supremo e negação do Supremo. É bondade, ódio e inveja. É avidez e ambição. É amor e desamor. É inventividade e capacidade de explorar a máquina. É êxtase insondável. É a mente, o meditador e a meditação. Ela é todas as coisas, mas, como se à beira da vida nossa mente insignificante e confusa, isto é importante, e não uma descrição do que é a vida. Da maneira como consideramos a vida, dependem todas as questões e soluções. Vejo que essa confusão que chamamos vida é produto de minha própria mente, disse o primeiro.
Eu pertenço a ela e ela me pertence. Posso separar-me da vida e perguntar a mim mesmo como devo considerá-la? Vós, de fato, vos separastes da vida, não? Não dizeis, eu sou a totalidade da vida, e ficais quieto. Quereis modificar isto, melhorar aquilo. Quereis rejeitar e prender. Vós, o observador, continuais a existir como um centro imóvel, permanente, nesse vasto movimento, e por isso vos vedes em conflito e aflição. Agora, uma vez que estáis separado, de que maneira vos abeirais do todo? Como vos abeirais desta vastidão, da beleza da terra e do céu? Dela me acerco, respondeu o homem casado, com minha insignificância, fazendo perguntas fúteis. O que pedimos, recebemos. Nossa vida é insignificante, mesquinha, completamente superficial, escravizada à rotina. E os deuses da mente fútil são tão fúteis e estúpidos como o seu Criador. Não importa se vivemos num palácio ou numa aldeia, se somos funcionários de escritório ou ocupamos posição de mando. O fato é que nossa mente é insignificante, estreita, ambiciosa, invejosa, e com essa mente é que queremos descobrir se existe Deus, o que é a verdade, o que é o governo perfeito, e buscamos respostas para outras e inumeráveis perguntas que começam a surgir. Sim, Senhor, assim é nossa vida, admitiu melancolicamente o primeiro deles. Que podemos fazer? Morrer para toda essa existência, não aos poucos, porém totalmente. É a mente insignificante que tenta, que luta, que nutre ideais e sistemas, que está sempre a cultivar virtudes para melhorar a si própria. A virtude, quando cultivada, deixa de ser virtude. Percebo que devemos morrer para o passado, disse o primeiro. Mas, se eu morrer para o passado, que haverá então? Estás dizendo, não é verdade, que só estás disposto a morrer para o passado se vos garantir um substituto satisfatório daquilo a que renunciastes. Isso não é renúncia, e sim um novo ganho. A mente fútil que deseja saber o que se lhe dará depois de morrer, encontrará sua própria e fútil resposta. Tendes de morrer para tudo o que é conhecido, para que possa existir o desconhecido. Fiz esta pergunta irrefletidamente. Compreendo realmente, Senhor, o que estivestes dizendo. E isso não é uma simples afirmativa cortês ou puramente verbal. Acho que cada um de nós sentiu profundamente a verdade do que dissestes, e esse sentimento é que é importante. Desse sentimento resultará, sem dúvida, ação. Podemos voltar?